Olá, pessoal, tudo bem? Cá estou eu de novo para falar sobre as línguas indígenas do Brasil. Hoje eu vou falar sobre o tronco... Não, desculpa. Sobre a família linguística Tupi-Guarani. No ano passado, eu falei no Polyglot Gathering sobre o tronco tupi, que é esse que vocês estão vendo. E no Polyglot Conference, eu falei sobre o tronco macro-G. São os dois troncos linguísticos indígenas daqui do Brasil. As demais línguas que não estão contidas nesses dois troncos, ou são somente famílias linguísticas separadas, ou línguas mesmo sem mesmo família, isoladas. E como vocês podem ver, o tronco tupi tem algumas famílias, e hoje eu vou falar sobre a família Tupi-Guarani. Essa foto é extraída do site da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta apresentação eu ofereço em homenagem aos indígenas Yanomamis, que vêm sofrendo toda sorte de violência em seu próprio território, violências essas que só agora estão acabando. Então, todo o meu respeito a eles. O território indígena Yanomami está dentro dos estados de Roraima, Amazonas e na Venezuela, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Mas as línguas Yanomamis não pertencem à família Tupi-Guarani. Nós, brasileiros, criados em territórios não indígenas, como eu, desde pequenos falamos apenas o português brasileiro. Quando muito, falamos a língua dos nossos ancestrais, italiano, alemão, espanhol, japonês ou outra língua decorrente das imigrações. O Brasil teve muitas imigrações, muitos imigrantes. Não foi o meu caso, eu não aprendi a língua dos meus ancestrais, italiano, no caso, em casa. Eu busquei por iniciativa própria. Na escola, aprendemos que aqui haviam índios, e que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Índio é um termo incorreto. Índio é um elemento químico, e o símbolo é IN. E Índia é um país no Oriente Médio, então não há índios e índias aqui. Os portugueses que aqui chegaram chamaram os povos originários de índios porque acreditavam haver chegado às Índias. E estamos lutando até hoje para descolonizar até mesmo a denominação. Apesar de alguns brasileiros acharem que isso não tem problema nenhum, que é frescura. Os povos originários são indígenas, e muito antes de os portugueses chegarem aqui, os indígenas já haviam descoberto essa terra. O continente americano já era ocupado por diversos povos há cerca de 10 mil anos, como demonstram evidências arqueológicas. Esse site, que eu coloquei para vocês, esse link, ele se dedica a preparar alunos para as universidades. Para quem não conhece, nós temos um teste para ingressar nas universidades chamado vestibular. E fala que provavelmente os povos que chegaram aqui há cerca de 10 mil anos chegaram por travessia pelo Estreito de Bering. Contudo, o jovem brasileiro, educado na visão eurocêntrica, pergunta: então,
Que língua os indígenas falavam antes da chegada dos portugueses? Gente, eu estou falando isso a partir da minha experiência, tá? Como foi para mim descobrir tudo que eu descobri até hoje em termos de línguas indígenas? Muitas pessoas com muita frequência respondem: os indígenas falam tupi-guarani. E foi a resposta que eu tive. Mas tupi-guarani é uma língua? Não, né? Existem línguas tupi-guarani, da família tupi-guarani. O tronco tupi contém a família linguística tupi-guarani, que contém 20 línguas e 17 dialetos. Hoje, línguas vivas. Haviam muito mais, muito mais. Neste mapa do Brasil, uma parte do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Os falantes tupis estão em violeta, a cor mais forte, mais escura. E as línguas tupis, guaranis, em rosa, mais claro. Hoje, na atualidade. E áreas de extensão prováveis no passado. Como muita coisa não foi registrada ou se perdeu, então fica como provável, possível, não certo. Este mapa baseia-se em dados obtidos de Tupi Languages e Tupi-Guarani Languages, do livro The Amazonian Languages, editado por R.M.W. Dixon e Alexandra, acredito que seja Alexandra Y. Eichenwald, publicado em Cambridge, pela editora Cambridge University Press, em 1999, páginas 108 e 126, respectivamente. Neste outro mapa, eu deixei embaixo o link disponível. Essa é uma distribuição aproximada, não certa, assim, exata, das nações indígenas no litoral brasileiro no século XVI. Os nomes que estão em itálico não são da família Tupi-Guarani, nem do tronco Tupi. No Polyglot Conference, no ano passado, eu falei sobre o tronco macro-G, e eu disse que, conforme vocês podem ver na legenda, tapuia foi um termo dado pelos povos tupi aos que não são tupi, não eram tupi. Tapuia significa inimigo. Com o tempo, esse nome foi inutilizado para denominar esses povos. Tá? Então, os povos que são tupi, que eram tupi no século XVI. Tupinambá, Potiguara. Vocês podem ver que Potiguara está na região do estado do Rio Grande do Norte. E quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar. Tabajara, Caeté, Tupinambá de novo, Tupiniquim, Temiminó, já descendo para São Paulo, Tamoio, e ali no estado de São Paulo, há uma rodovia que conecta a Grande São Paulo com o litoral, chamada Rodovia dos Tamoios. Tupiniquim de novo,
Aí na região sul, Carijó, Guarani. E agora os que estão em itálico, que não eram povos tupi. Lá em cima, perto do estado do Maranhão, Tremembé, aí descendo, perto do estado do Espírito Santo, Aimoré, Goitacás, e no Rio Grande do Sul, próximo, já na fronteira com o Uruguai, Tiarrua. Agora vamos apresentar as línguas tupi-guarani e os seus dialetos. A primeira língua tem esses 3 nomes: língua aquaua, ou se escreve aquaua com Q, ou Aikeuara, falada pelos povos Aikeuara, Paracanãs e outros. Divide-se em 3 dialetos: o dialeto Paracanã, Assurini do Tocantins, ou Assurini do Trocará, é o mesmo dialeto, e o Suruí do Tocantins. Essa foto de 2 indígenas Aikeuara, sua pintura corporal, e abaixo o link onde eu encontrei essa foto. Língua Amanaié, falada pelo povo Amanaié, ou Amanagé, ou Amanaié com I, Araradeuá ou Manaié. Essa é uma toy art dos indígenas Amanaié. Coloquei junto línguas e povos com o mesmo nome e que não encontrei variações do nome. Língua Anambé, falada pelo povo Anambé. Língua Apiacá, falada pelo povo Apiacá. Língua Araueté, do povo Araueté. E língua Xetá, falada pelo povo Xetá. Língua Assurini do Xingu ou Assurini do Coatinemo. Xingu é o rio Xingu, do Parque Ecológico do Xingu, um parque muito extenso aqui no Brasil, é um parque nacional que abriga muitos povos indígenas. Então, essa língua é falada pelo povo Assurini do Xingu, Assurini com acento no final, Assurini com 2 S's, Assuriniquim, Surini, e eles se autodenominam Auaeté. A terra indígena se chama Coatinemo, por isso que pode ser também Assurini do Coatinemo, localizada na margem direita do rio Xingu. Essa foto mostra uma casa, uma oca, e um indígena Assurini em uma ocasião de contato entre os brancos e eles. Língua avacanoeira, falada pelo povo avacanoeiro, canoeiro, carijó, índios negros ou cara preta. No mapa, vocês estão vendo acima o estado do Tocantins, e dentro do estado do Tocantins, em amarelo, há uma ilha fluvial, uma ilha rodeada por um rio. É a Ilha do Bananal. E abaixo está o estado de Goiás, e esse retângulo branco dentro do estado de Goiás é Brasília, a capital do Brasil. Estados onde a língua avacanoeira é falada: no Tocantins, Ilha do Bananal, acima, e Goiás, abaixo. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, okay? Ilha rodeada por rios. Então, dentro do Brasil, nós temos uma ilha.
Língua Guajá, falada pelo povo Guajá, ou Auá, ou Auá-Guajá. Essa é uma mulher Auá-Guajá na Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, em 2019. O Guarani-Nhê, Guarani-Nhê é língua guarani. Eu falo um pouco de Guarani, Xê-Anhê, Mimi, Miximi, Guarani, falada pelos povos da etnia Tupi-Guarani na Argentina, na Bolívia, no Brasil e no Paraguai, onde é a segunda língua oficial. Então, no Paraguai, o Guarani de Opará é uma língua cooficial, junto com o espanhol. Surgiu a partir do Guarani Antigo. Divide-se nos dialetos Mbá, Nhandeva e Kaiowá. O Guarani Kaiowá é o Guarani de Opará, do Paraguai, ou Iopará, que significa mistura. O Guarani de Opará é falado no Paraguai e pega palavras emprestadas do espanhol. Então, se você quer aprender o Guarani do Paraguai, saiba que ele é o Guarani Kaiowá, com misturas entre ele e o espanhol. Ele é uma mistura entre ele e o espanhol, o castelhano. Aqui nós temos duas línguas, a língua Kaapor, Urubu ou Urubu-Kaapor. Pode ser chamada de todos esses nomes. A outra língua é a LSKB, Língua de Sinais Kaapor brasileira, falada pelo povo Kaapor. Urubu é uma ave negra, também. Em um dado momento da história, esse povo sofreu um surto de bolba neonatal, uma doença em que os indígenas nasciam surdos. Eles desenvolveram uma língua de sinais. Então, o Brasil, além de ter a Libras, que é a língua brasileira de sinais, tem a LSKB. Cerca dos anos 80, por volta dos anos 80, essa bolba neonatal foi erradicada, mas a língua permanece. Na foto, nós temos o linguista Darcy Ribeiro, em 1949, e dois indígenas Kaapor. No link abaixo é o site Desculpe Não Ouvir. É um site que se dedica a falar sobre a surdez, as línguas de sinais, e eles explicam sobre essa doença. Tem uma matéria de onde eu obtive essa foto. Língua Camaiurá, falada pelo povo de mesmo nome, ou autodenominados Apuap. O povo está localizado no Parque Indígena do Xingu também, no estado do Mato Grosso, que é esse estado que está circulado e aumentado aqui no Brasil. Estabeleceram sua aldeia na região de confluência dos rios Culuene e Culiseu, na bacia do rio Xingu, na margem sul da lagoa Ipavu, que Ipavu é um nome que vem do Camaiurá, Água Grande. Língua Caiabi ou Kauaiuetê,
etnia de mesmo nome, etnia homônima. Está no ramo Kauarri, que contém dialetos como Apiacá, Diarrói, Juma, Caripuna, Parintintim, Tenharim e Urueuauá, Uavuav. Recentemente morreu o último indígena Juma, aqui no Brasil. Infelizmente, nós perdemos e não lutamos pela preservação desse povo, infelizmente. Na foto, nós temos um indígena Kawaiwete, com um arco e flechas, e o link de onde eu obtive a foto. Língua Cocama ou Cocama, falada pelo povo Cocama. É originária do Peru, porém também contabiliza indivíduos falantes aqui no Brasil e na Colômbia. 2 dialetos, o Cocama e o Omágua ou Cambeba. Nesse link, que está em cima da foto, novacartografiasocial.com.br, o retorno do idioma perdido, proibidos de usar a própria língua por anos, indígenas cocamas lutam contra a extinção do seu povo. É uma matéria que conta que os indígenas cocama, alguns foram sequestrados por missionários religiosos e internados em orfanatos, ou seja, literalmente roubados de seus pais, crianças, né? E para se alimentarem, para comerem, tinham que falar português. Sofriam ameaças do tipo, se não falar português, não come. Com o passar de alguns anos, esses indígenas se envergonhavam da própria etnia, da própria língua, e o interessante é que se casaram com outras pessoas, cocamas se casaram com pessoas de outras etnias, por exemplo, ticuna, ou brancos, casaram com brancos, e foram perdendo a língua, não foram passando de pai para filho. Mas a língua ticuna passaram, e se envergonhavam e falavam em particular, os mais velhos, né? E hoje estão batalhando para resgatar a língua, porque não morreram, o povo cocama está aí, né? E linguistas tiveram que ir atrás de linguistas para catalogar a língua, ensinar em escolas. A Covid matou muitos anciões, cocama, claro. Nheengatu, ou língua geral amazônica, ou tupi moderno. Foi chamada amazônica para distinguir da outra língua geral, a paulista, agora já extinta. Nheengatu significa língua boa, a língua sagrada. Marangatu é sagrado. Língua desenvolvida a partir do tupinambá, falada ao longo de todo o Vale Amazônico brasileiro, até a fronteira com o Peru, na Colômbia e na Venezuela. O Nheengatu desenvolveu-se originalmente como língua franca em aldeamentos nos estados do Maranhão e do Pará. Ele começou a se formar naturalmente por meio do contato entre os tupinambás, falantes da língua tupi antiga, indígenas de outros idiomas e etnias, além dos missionários jesuítas, responsáveis por seus aldeamentos, e escravos. Em sua evolução, sofreu diversas transformações por influência do português e de outras línguas indígenas,
as quais implicaram, por exemplo, a perda de alguns fonemas exclusivos do tupi antigo. Língua tapirapé, ou tapirapé, ou apuanwa, falada pelo povo de etnia tapirapé. Língua teneteara, ou teneterrara, ou ainda tenterrar. Eu sigo alguns influencers indígenas que se denominam tenterrar guajajara. Subdivide-se nos dialetos guajajara e tembé. Essa é a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e integrante do Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil, iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Em 2022, ela se candidatou a deputada federal, minha candidata, votei nela e ela foi eleita. E aí ela integrou a equipe de transição do terceiro governo Lula e foi anunciada como a primeira-ministra dos povos indígenas. O que é vergonhoso. Somente em 2023 nós temos um ministério dedicado aos povos indígenas. A luta continua. Língua Oyampi, Wayampi, Wajampi ou Wayampi, com Y. Falada por povo de etnia homônima. Temos um indígena Wayampi. Língua Poturu, Puturu, Zoé ou Zoé. Falada pelo povo de etnia homônima. É mais um povo que foi contaminado por mercúrio, foi isolado para evitar doenças mais fatais, como o sarampo, por exemplo. O zoé, ele é facilmente identificado por esse adorno no lábio inferior, tá? Algumas novidades que eu conheci do último Polyglot Gathering para cá. Esse site, nativeland.ca, native-land.ca, e você digita o seu endereço e aí você descobre que território indígena é ou era nesse endereço. Línguas faladas. Então, eu digitei o endereço da minha casa e apareceu Mbuá, Puri e Tecorrá Guarani. Quem tiver curiosidade, o Instagram deles é @nativelandnet. Dicionário originário. Tem algumas línguas, esse é um aplicativo. Tem algumas línguas indígenas aqui. Ele te manda notificações com a palavra do dia, tem joguinhos para você aprender ou praticar o vocabulário aprendido. Uru, Utiu, Mataco, Quechua, Quecti, Aimara da Bolívia, Guarani de Opará, Náhuatl, Beciro, Guarani boliviano, Quiché, Mapuche da Argentina, Maia da América Central, do México. E o link aqui abaixo, da Play Store. Eu tenho Android, tá? Quem tiver a oportunidade, aqui em São Paulo, de ir ao Museu da Língua Portuguesa,
assistir à exposição em Porã, Memória e Transformação. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo e eles reinauguraram, e eles já tinham a intenção de abrir essa exposição para o público sobre as línguas indígenas brasileiras. Quem tiver oportunidade, por favor, venham ver, até dia 23 de abril. Eu fui e amei. Amei. Paul McCartney recentemente foi ao Paraguai e ele, sempre muito amoroso com os fãs dele, falou em Guarani, Mbaê Chapá. E tem aqui Mbaê Chapá e tem um outro link em que ele fala que aguarda o povo paraguaio no show, e ele fala Rohaihu. Rohaihu é eu te amo. Está aqui o link, tá? Então, os dois links. É muito emocionante, porque eu sempre fui muito fã dos Beatles, e ver o carinho que ele tem pelos fãs. Já é muito bom ver o Paul McCartney em São Paulo falando em português. Imagina ele falando uma língua indígena. É muito emocionante. Rohaihu. É isso, pessoal. Muito obrigada por mais um Polyglot Gathering juntos. Esse é o meu Instagram, meu e-mail. Quem tiver interesse pode me escrever, se eu puder ajudar, tirar alguma dúvida. Um grande beijo e até a próxima.